Pessoal, dando sequência ao nosso estudo, agora a gente vai falar sobre o exame físico das vias aéreas inferiores quando esse exame físico está alterado, né? A gente vai discutir algumas principais doenças do trato respiratório inferior e que geram alteração no exame físico e que a gente tem que pensar e raciocinar qual tipo de doença que é, tá bom? Além disso, a gente vai falar sobre os nebulímetros. No finalzinho da aula, a gente vai falar sobre os inaladores, né? Como que a gente orienta para um familiar, para um idoso, né? Para um adulto, como que a gente orienta o uso da famosa bombinha, né? Do aerolim, do salbutamol. Então, como que a gente vai orientar esses pacientes com o uso dos inaladores? Então, os objetivos de aprendizagem dessa aula é compreender os fundamentos de fisiologia e anatomia das vias aéreas inferiores novamente, porque eu tenho que entender como que ocorre a fisiopatologia da doença para eu pensar no que está alterado ao meu exame físico. Realizar uma anamnese direcionada para as principais queixas relacionadas às vias aéreas inferiores. Então, a gente vai começar a raciocinar em cima da queixa que o paciente diz em relação ao tipo de doença que a gente pode estar pensando, né? Conhecer os principais sinais e sintomas dessas patologias alteradas. Então, quando a gente fala de sons ou ruídos alterados, a gente está falando na ausculta, né? A gente fez a ausculta da via aérea do paciente, a ausculta respiratória, e no exame físico normal, a gente viu, né, a predominância do murmúrio vesicular fisiológico. E aí, quando a gente tem alguma alteração desse murmúrio vesicular fisiológico, a presença de outro som, a gente pode falar que existe um ruído, né? Algum som ou ruído junto nessa ausculta que eu tenho que identificar qual é. Quando a gente estuda esses sons anormais, a gente pode classificar esses sons em descontínuos, ou seja, são sons que não são lineares, ou seja, cada hora eles aparecem de um jeito. Por exemplo, os estertores finos e crepitantes. Eles podem ser intermitentes, eles começam, né, como se fosse um fio de cabelo friccionando com o outro. Passem a mão no cabelo de vocês e façam esse movimento de fricção. Vocês vão ouvir um barulhinho. É como se fossem esses estertores finos. E aí ele é descontínuo por quê? Porque ora ele tem uma maior amplitude, ora ele tem menor amplitude. A gente não tem como definir esse som, né, em toda inspiração e expiração. Já os estertores grossos ou bolhosos é a mesma coisa que um estertor fino, porém com um timbre mais grave, mais forte, né? Significa o quê? Que eu tenho aí alguma patologia mais intensa que evoluiu, né, que se agravou em relação aos estertores finos. É muito comum um paciente com insuficiência cardíaca, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí dos pacientes que são cardiopatas, que descompensaram, e aí o familiar fala, fulano de tal está com água no pulmão, né? Ou tá com água dentro do pulmão, edema agudo de pulmão. Vocês ouviram já falar esse diagnóstico em algum momento da vida de vocês. Esse edema agudo de pulmão, ele acontece pela congestão vascular, né? A gente já viu no sistema cardiovascular. E aí, de acordo com as leis de Starling, que eu sempre falo para os meninos, a gente tem predominância aí, né, de ou a pressão hidrostática ou a oncótica, ocorre extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, e aí quando o ar passa e ele choca com esse líquido alveolar, ocorre esses sons, né, que são esses estertores finos ou grossos, bolhosos, né? A gente pode ter sons contínuos,
que são os roncos, roncos de transmissão, né? É muito comum a gente ouvir. Então, um paciente que tem alguma obstrução na via aérea alta, está com tosse, quando ele inspira e expira, a gente pode conseguir ouvir esses roncos. São sons mais rudes, né? Como se fosse um ronco mesmo que a gente conhece. Os sibilos, que aí a gente já discutiu um pouquinho na aula passada, sobre a queixa do paciente, né? Da chieira, a famosa chieira, presente na asma, na bronquite ou na bronquiolite. Então, sibilos são o quê? São quando a gente tem esse vaso, broncoespasmo, né? Da via aérea inferior, e aí o ar ele passa num calibre menor. Quando ele passa num calibre menor, a gente consegue auscultar como se fosse um assovio, né? São os sibilos. Outro som contínuo que a gente tem é o estridor. O estridor, ele é comum nas laringotraqueites, né? Aquele paciente que tem a tosse ladrante, que tem obstrução de via aérea alta, né? É muito comum nas crianças, nas doenças virais, as laringotraqueites virais, o paciente fica com rouquidão e faz um movimento como se fosse uma falta de ar, por quando ele inspira, ele tem obstrução da via aérea dele alta. A gente tem também os sopros, né? E aí a gente tem os sopros tubários, muito comum nas pneumonias, né? Quando a gente tem a mudança aí do som dentro de um líquido que está condensado dentro do pulmão, a gente consegue ouvir um sopro. E o atrito pleural é quando a gente tem o atrito entre as duas pleuras, né? A pleura parietal e visceral, devido a algum processo patológico, ou seja, eu tenho uma massa intrapulmonar que acaba fazendo com que ocorra esse atrito aí entre as pleuras, o atrito pleural. Então vamos falar aqui, essa tabelinha ficou muito legal, a gente conseguiu deixar bem nítido para vocês o que são cada tipo, as características, a fase do ciclo respiratório, o efeito da tosse, o efeito da posição do paciente, as áreas que predominam. Vamos começar primeiro dos estertores finos ou crepitantes, né? Eu falei com vocês que é muito comum na insuficiência cardíaca. Qual que é a característica desses estertores? Eles são agudos e curtos, diferente dos estertores grossos. É como se fosse o atrito do cabelo, né? Falei para vocês, atrito do cabelo, do sal grosso, queimado, velcro. É como se fosse esse barulho. Então, quando eu estiver ouvindo um estertor crepitante, eu tenho que imaginar esse barulho na minha cabeça. Qual a fase do ciclo respiratório predomina? Predomina no final da inspiração, quando o ar ele passa por toda a via condutora de ar da minha árvore respiratória e chega lá no alvéolo onde está cheio de líquido. E aí eu tenho capacidade de estar ouvindo esse som. O efeito da tosse. A tosse altera o estertor crepitante? Se o paciente tossir, altera? Não altera, né? O efeito da posição do paciente. Efeito da posição paciente. Então, o que acontece? Podem ser modificadas com aumento ou redução, se forem secundárias à congestão pulmonar. Então, por exemplo, o paciente está deitado, vocês podem perceber que os estertores eles podem ficar mais tênues, né? Diferente de quando o paciente está sentado. Isso tudo por conta do retorno venoso, né? A gente já viu, já que o problema principal aí é a insuficiência cardíaca congestiva, que está gerando o edema agudo de pulmão, tá? Áreas que predominam, então, os influenciados pela força da gravidade, óbvio, então vai estar na base do pulmão. Por exemplo, pneumonia, congestão pulmonar, doenças intersticiais pulmonares,
mas pensar em estertores finos crepitantes no edema agudo de pulmão, tá bom? Não significa que essas outras patologias podem ter. Os estertores crepitantes grossos ou bolhosos, a frequência é maior, é um som um pouco mais rude, né? É como se fosse estourar de bolhas. Eu peguei o canudinho e fiquei assoprando dentro da água, como se fosse várias bolhas estourando aí na hora que eu faço esse movimento, quando eu assopro contra a água. A fase do ciclo respiratório normalmente inicia início da inspiração e toda a expiração, tá? Então, a gente não tem no estertor fino, no estertor grosso, não interessa se está no final da inspiração, pode estar tanto na ins quanto na ex, porque essa doença ela já está mais progressiva, né? O efeito da tosse, quando o paciente tosse, ele pode desaparecer por conta da modificação da quantidade de líquido intraalveolar. A posição do paciente não se modifica por conta da gravidade, né, da progressão do estertor grosso, e todas as áreas do tórax do paciente pode estar presente. Além do edema agudo de pulmão, das patologias que a gente pode falar é a bronquite crônica, né? O paciente que tem muita bronquite, então ele pode ter estertor junto com sibilo. E as bronquiectasias. Os roncos. Os roncos, eles têm uma baixa frequência, então a frequência é grave, ocorre na inspiração ou expiração, tá? São vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso quando não há estreitamento, né, ou espasmo ou edema da parede ou secreção aderida. O que que acontece? A gente chama até isso de ronco de transmissão. Ah, fulano de tal está com ronco de transmissão. Ele está com o nariz entupido, está com edema nasal, e aí quando ele inspira, né, ele gera um som de baixa frequência, por conta que a via aérea dele também está um pouquinho edemaciada, e aí ele faz um ronco. Então, a gente chama isso de ronco de transmissão. Pode estar presente na asma, nas bronquites, nas bronquiectasias e nas obstruções localizadas. Os sibilos, né, é muito comum quando a gente pega um paciente que está sibilando, a gente tem que pensar em quê? Em asma, primeiro, né? Paciente com asma, então a gente tem que ficar de olho por conta desse broncoespasmo. Esse broncoespasmo, ele pode fechar o pulmão do paciente, a gente chama daquele paciente que está com o pulmão fechado, que está com a dispneia grave, que está com dificuldade para respirar intensa. Esses sons, eles têm alta frequência, são sons agudos, pode ocorrer na inspiração e na expiração, ocorre vibrações das paredes bronquiolares, né, e do seu conteúdo gasoso, e pode estar tanto localizado ou difuso em todo o hemitórax do paciente. Pensar, pessoal, olha só, é muito comum quando eu tenho sibilo unilateral e eu tenho história, a mãe chega contando que a criança ingeriu um corpo estranho e a criança está sibilando, é muito comum a gente ter que pensar, tá? Questão de prova isso, pensar em corpo estranho. Então, por exemplo, fiz a ausculta pulmonar daquele paciente que não tinha histórico para asma, que nunca chiou, que nunca sibilou, e aí, quando eu fui fazer a ausculta, eu vi aquela ausculta unilateral, ou mais presente em um hemitórax, né? E aí, depois, a mãe, na anamnese, fala que a criança pode ter tido engolido alguma coisa. Então, a gente tem que ficar atento para isso, tá bom? O estridor ou a cronagem, né? É um som intenso, agudo, dramático. Às vezes, o ouvido, a gente consegue ouvir sem o estetoscópio,
Acontece mais na inspiração, quando o paciente ele puxa o ar por conta de uma semi-obstrução da laringe, né? A laringe começa a ficar edemaciada por conta dessa infecção laríngea, né? As laringotraqueites ou as traqueites, né? E aí o paciente ele desenvolve o que a gente chama de tosse ladrante. As causas, a gente tem diversas causas, as laringotraqueites, as difterias, câncer na laringe, edema de glote, isso tudo pode causar o estridor. Mas quando eu estiver na emergência, eu pegar um paciente com estridor, eu tenho que pensar que esse paciente, ele tem uma obstrução de via aérea alta e eu tenho que reduzir esse edema de via aérea alta. Então, eu tenho que fazer adrenalina, né? Óbvio que a adrenalina inalatória para esse paciente, para a gente estar reduzindo aí esse edema de via aérea alta. Os sopros tubários são sopros mais longos, né? Na fase do ciclo respiratório, eles são mais longos, mais comum na expiração que na inspiração. Então, a gente pode ter um sopro fisiológico, que ocorre da 7ª vértebra cervical no dorso da traqueia e região interescapular, ou patológico, no pulmão, perde a sua textura normal. Então, aquele paciente que tem pneumonia, quando a gente ausculta, né, naquela condensação da pneumonia, a gente observa que eu ouço um sopro. E aí a gente pode chamar isso de sopro tubário. Então, nas pneumonias bacterianas, na hepatização, né? Os tubários aí, já falando. As grandes cavernas ou escavações da tuberculose, né? O pneumotórax hipertensivo, isso tudo pode causar sobre o tubário. O atrito pleural, ele ocorre tanto na ins quanto na expiração, lembrando que é o atrito entre as duas pleuras, né? Um ruído irregular, de duração maior, de frequência mais baixa, mais intenso na inspiração, com frequência comparada ao ranger de couro, né? Atritado. Então, você pega dois pedaços de couro aí e vai atritando e você vai pensar, né? Sempre pensar naquele atrito pleural quando você estiver pensando, né? A localização normalmente pode ser axilar inferior ou posterior do tórax, depende, com a movimentação mais ampla dos pulmões. O aumento da pressão do receptor do estetoscópio sobre a parede torácica pode torná-lo mais intenso. Então, se eu tiver dificuldade para ouvir, eu posso estar intensificando, né, o diafragma do estetoscópio para eu tentar captar esse som com melhor frequência. É muito comum nas pleurites secas, e aí a gente próprio diz, né? Pleurite, inflamação na pleura, e nas neoplasias pleurais. A gente tem outro som também chamado de ressonância vocal. A ressonância vocal é a expressão estetoacústica da transmissão das ondas sonoras, geradas pela voz, repercutindo em vibrações na parede torácica. Então, quando a gente vai fazer pede o paciente para falar o 33, lá no frêmito tóraco-vocal que a gente estudou na aula anterior, né? Existe o som normal que a gente vai escutar, que são sons produzidos pela voz, são auscultados no tórax como ruídos incompreensíveis, né? Quando eu tenho um parênquima pulmonar normal, ele absorve muito desses componentes sonoros. Quando eu não tenho um parênquima pulmonar patológico, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de alteração dessa ressonância vocal. Eu posso ter diminuição, como, por exemplo, na telectasia. O que é a telectasia? Quando os alvéolos pulmonares se colabam. Vocês estudaram em fisiologia que dentro do alvéolo pulmonar existe uma tensão superficial, que quem causa isso, quem promove isso é o surfactante produzido pelos pneumócitos do tipo 2. Esse surfactante ele impede o colabamento dos pulmões, mas por um processo
por um processo patológico, esse paciente pode apresentar atelectasia. Quando esse pulmão atelectasia ele fecha, né? A gente vê uma imagem radiopaca na radiografia, a gente observa a diminuição da ressonância vocal, por conta que o ar não está passando ali dentro dos alvéolos e não tem transmissão para a parede torácica. Comum também o espessamento pleural e nos derrames pleurais. Então, eu tenho diminuição da ressonância vocal. Quando eu tenho aumento da ressonância vocal, eu posso ter alguns nomes que a gente tem que saber. Por exemplo, a broncofonia. O que é a broncofonia? Quando a gente ausculta a voz sem nitidez. Ocorre na condensação pulmonar, inflamatória, neoplásica ou pericavitária. Ou seja, eu tenho aumento da ressonância vocal, porém eu não tenho nitidez naquilo que eu estou ouvindo. A egofonia, né, é uma broncofonia de qualidade mais nasalada e metálica. Então, é como se fosse uma evolução da broncofonia, porém ainda eu tenho uma alteração, né? Comparada como um balido de cabra, como o livro diz. Aparece na parte superior dos derrames pleurais, então os derrames pleurais apicais, né? Na parte superior a gente consegue ver uma egofonia, né? Muito difícil a gente classificar isso na nossa prática clínica, mas existe. Os pneumologistas normalmente conseguem ter mais tato na hora de estar classificando, tá bom? E também na condensação pulmonar pode estar presente. A pectorilóquia fônica, ausculta-se a voz falada nitidamente. Então, o paciente está falando nitidamente, 33, a gente consegue auscultar, né, no frêmito, então a gente consegue perceber que está corretamente a voz desse paciente, tem uma ressonância vocal muito boa. Já na pectorilóquia afônica, a gente ausculta a voz, mas ela como se fosse uma voz cochichada, bem com um timbre bem baixo, né? Então a gente tem essa diferença entre a pectorilóquia fônica e a pectorilóquia afônica. Então aqui para vocês verem esse quadrinho depois. E agora a gente vai estudar as síndromes broncopulmonares e pleurais. Por que a gente estuda a síndrome? Porque a gente tem que entender o que ocorre com o paciente, de acordo com aquela patologia, e o que gera naquele exame físico daquele paciente. É importante esse raciocínio clínico para vocês, porque, por exemplo, lá eu peguei o meu caso, da semana, que o paciente tinha DPOC. Poxa, como que está o pulmão daquele paciente? Como que está o exame físico do paciente com DPOC? O que eu espero do exame físico do paciente com DPOC? O normal eu já sei, né? Eu já sei fazer o exame físico do paciente certinho, da VR inferior, mas quando eu me deparo com DPOC? De acordo com a doença, o que eu espero? Então, a gente tem as síndromes broncopulmonares e pleurais. A gente pode dividir em síndromes brônquicas, e aí a gente tem a asma, o DPOC, a bronquiectasia e as infecções traqueobrônquicas. A gente pode ter síndromes parenquimatosas, então a gente pode ter consolidação. O que é consolidação? As pneumonias, o infarto, a tuberculose, tudo que afeta de forma direta o parênquima pulmonar. A atelectasia, lembra que eu falei com vocês? Então, eu tenho alteração da ação do surfactante, o alvéolo colabou, fechou, juntou, né? Um grudou no outro, e aí eu tenho um pulmão atelectasiado, né? Um corpo estranho, uma hiperaeração. Então, o que acontece na hiperaeração? No enfisema pulmonar. Vocês estudaram no mecanismo fisiopatológico do enfisema pulmonar, diferente da bronquite, que no enfisema os alvéolos eles vão sendo destruídos, e aí a gente tem uma hiperaeração daquele espaço. Congestão pulmonar,
né? Então, os vasos congestos também a gente pode ter síndromes parenquimatosas, escavação ou caverna pulmonar presente na tuberculose. Então, eu tenho perda de parênquima por conta de infecção bacteriana, né, e do Mycobacterium tuberculose. A gente pode ter as síndromes pleurais também. A síndrome pleurítica, então eu posso ter tuberculose pleural, eu posso ter pneumonia intrapleural, as colagenoses, as viroses, neoplasias de pleura e pulmão, tá? A síndrome de derrame pleural, muito comum. Então, por exemplo, é muito comum vocês ouvirem assim: o paciente começou, ele estava tratando uma pneumonia, de uma hora para outra ele derramou, ele fez um derrame pleural, ele piorou, né? Então, vocês observam, vocês vão ver isso na prática clínica de vocês, a evolução da doença, né? De como que ocorre. Pode ser ter uma evolução favorável ou uma evolução desfavorável, como na síndrome de derrame pleural. A síndrome pleural aérea, e é muito comum a gente chamar de pneumotórax, né? Quando eu tenho ar dentro da cavidade pleural, a gente tem que a gente chama de pneumotórax, e aí a gente pode ter o pneumotórax hipertensivo ou o pneumotórax espontâneo, né? Das síndromes brônquicas, o que que a gente tem, então, que a gente tem que falar? O que que a gente tem que pensar nas síndromes brônquicas? Redução do calibre. Então, da minha via condutora, eu tenho redução do calibre ou por broncoespasmo ou por espessamento da via condutora mesmo. O paciente ele pode ter ou pela hipersecreção brônquica, né? Comum também na bronquite, na DPOC, né? Então, é muito comum. O paciente ele pode ter dispneia, pode ter dor torácica, pode ter sibilo, tá? Então, se eu reduzir o calibre, eu tenho que passar ar dentro daquela via aérea, então eu posso ter redução do calibre. Tosse, e aí eu posso ter tosse tanto seca ou produtiva, depende do grau da doença. Então, se a tosse tiver, se eu tiver uma infecção ativa, né? Um paciente com febre, com escarro purulento, eu posso ter uma tosse produtiva ou uma tosse seca, de acordo com a fisiopatologia da doença. Consequência da irritação brônquica e do aumento da produção de muco, né? Por conta da doença mesmo, da PLC e da asma. Então, qual achado no exame físico desse paciente, gente, de síndrome brônquica? É a presença de sibilos, roncos e estertores grossos. É isso que eu espero encontrar na minha ausculta pulmonar em uma síndrome brônquica. Então, a gente vê quando a gente tem uma obstrução, uma infecção ou uma dilatação. Diferente aí nas síndromes brônquicas, né? De acordo com a fisiopatologia. Por exemplo, obstrução, eu tenho a asma, então eu diminuo o calibre, posso ter na minha inspeção uma tiragem inspiratória, isso é importante. Na palpação, eu posso ter um frêmito tóraco-vocal diminuído, muito importante esse slide, tá? Então, estudem esse slide, porque é importante para vocês entenderem como que é o exame físico na doença que vocês estão vendo no caso clínico de vocês. Então, a palpação, ela pode ser normal ou diminuída, né? E aí a gente tem o frêmito tóraco-vocal ou expansibilidade pulmonar. Na percussão, a gente pode ter hipersonoridade, então tá passando bastante ar. E na ausculta respiratória pode ter sibilo ou um murmúrio vesicular diminuído de acordo com o fechamento desses alvéolos pulmonares. Na síndrome brônquicas infecciosas, a gente pode ter expansibilidade normal ou diminuída, tá? A palpação ela pode ser variável, depende. Percussão também depende. A ausculta pode ter estertor grosso ou disseminado e as causas podem ser bronquite crônica ou aguda.
Nas síndromes brônquicas de dilatação, a gente tem uma inspeção normal ou uma expansibilidade diminuída, a palpação normal aumentada, percussão normal, ausculta os estertores grossos e localizados presentes nas bronquiectasias. Aqui eu trouxe para vocês um raio-x de um paciente que tem asma. Percebam que é um raio-x de uma mulher, né? Por conta das mamas. Quem ainda quem não está comigo rodando, né? E não está vendo o raio-x, normalmente a gente analisa os raios-x lá na enfermaria clínica. Então, eu quero que vocês vejam, né, a área cardíaca, né? Então, a gente tem o arco da aorta, o átrio direito, o ventrículo direito, né? O átrio esquerdo aqui em cima, o ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente tem a área cardíaca, a gente tem a coluna vertebral, a gente tem as cúpulas diafragmáticas, né? Tanto a direita quanto a esquerda, a bolha gástrica e aqui o parênquima pulmonar. Então, tudo que está pretinho, eu tenho ar. Significa que aquela radiografia ela está com muito ar dentro do pulmão, quando está muito preto. Quando está branco, eu tenho líquido ou alguma massa, algum músculo, algum osso, que a gente chama de radiopacidade, né? Então, tudo que está pretinho a gente chama de hipertransparência. Tudo que está branco no raio-x a gente chama de radiopacidade. Então, perceba que dá para ver direitinho aqui a traqueia, né? Vem a traqueia aqui, dividindo no brônquio fronte direito, brônquio fronte esquerdo. Aqui a gente tem o hilo pulmonar, onde a gente tem o feixe vascular nervoso, né? Tanto de linfonodo, quanto de veias, quanto de artérias, para estar irrigando esse pulmão. E na asma a gente percebe isso, essa hiperinsuflação. Esse raio-x ele fica mais pretinho. A gente pode ter também retificação dos arcos costais, porque esse pulmão ele fica hiperinsuflado. É aquele paciente que ele tenta, né, respirar a qualquer momento, vencer essa obstrução da minha via aérea inferior. Na bronquiolite viral aguda, muito comum, né? Vocês observem aí um raio-x de um bebê, normalmente um lactente, né? Menor que 1 ano, é uma doença comum nos bebês menores que 1 ano. A gente observa a retificação dos arcos costais. Então, esse bebê é muito provável de estar sibilando, muito provável de ter utilização da musculatura acessória. A área cardíaca da criança ela é um pouquinho mais aumentada por conta do raio-x estar um pouquinho rodado, tá? A gente vê que o raio-x não está bem alinhado, não está bem penetrado. Isso daí vocês vão aprender na aula de radiografia. Mas a gente dá para perceber que os arcos costais estão bem retificados. Por quê? Porque aquele bebê ele está tentando a todo custo mandar ar para dentro dos pulmões para fazer a troca gasosa. Então, provável que essa criança está com uma síndrome de obstrução brônquica, provável etiologia bronquiolite viral aguda, que está gerando, né, essa manifestação clínica nessa criança. O DPOC a gente já observa, né? Aquele pulmão daquele idoso. Então, a gente observa um parênquima pulmonar mais radiopaco, não tão hipertransparente, igual a gente viu, por conta da espessamento brônquico. Então, a gente vê aqui, ó, né, nessa região de hilo pulmonar, um espessamento da parede brônquica, né? A gente percebe também arcos costais retificados, porque esse paciente ele tem uma obstrução crônica, o próprio nome diz, e ele tenta a todo momento jogar ar para dentro do pulmão. Então, esse parênquima pulmonar é muito típico do paciente DPOC, né? Aqui as cúpulas diafragmáticas, a área cardíaca, sobreposta à área pulmonar, né?
E no raio-x lateral, a gente dá para ver direitinho o tórax, aqui o coração, aqui a área pulmonar. A gente consegue ver direitinho o tórax em tonel, né? Como que a gibosidade, né? O aumento da cifose, como que esse raio-x é típico de um paciente com DPOC. As bronquiectasias, então, a gente começa a observar desde o ápice pulmonar, como a gente observa aqui nessa imagem. Então, a bronquiectasia ela pode resultar de uma infecção ou condição como a pneumonia e a fibrose cística, que pode gerar essa radiopacidade no meu parênquima pulmonar. Então, perceba que esse paciente ele já começa a ter uma bronquiectasia, né? Não é uma atelectasia, é uma bronquiectasia, os brônquios estão se colabando por conta de um processo inflamatório infeccioso na base pulmonar. Então, observam que aqui a gente já tem uma condensação. Olha, na radiografia da asma, vamos voltar para a gente ver. O pulmão era todo hiperinsuflado, né? Todo cheio de ar. Agora, aqui, na bronquiectasia, ele já está começando a formar uma condensação, já está começando a formar um acúmulo de líquido ou de infecção, secreção no local. Então, as síndromes parenquimatosas, né? As consolidações são as pneumonias, os infartos pulmonares e a tuberculose, atelectasias, neoplasias e os corpos estranhos, tudo que a gente viu nos quadrinhos, a hiperaeração, o enfisema pulmonar, e podem ser incluídas entre as síndromes parenquimatosas a congestão passiva dos pulmões, ou também a escavação da tuberculose, né? Chamada das famosas cavernas pulmonares. Então, aqui, mais uma vez, aquele quadrinho para vocês avaliarem como que é o exame físico nesses pacientes. Então, paciente com consolidação, a expressão ela pode estar tanto aumentada quanto diminuída. A expansibilidade já está diminuída, desculpa. A palpação ela pode estar aumentada. A percussão ela pode estar maciça ou submaciça. Ausculto, a gente pode ter estertofino, broncofonia, pectorilóquia, e as causas podem ser pneumonia, infarto pulmonar, tuberculose, enfim. Já na síndrome de atelectasia, a gente pode ter retração dos espaços intercostais, tiragem. Então, se esse alvéolo fechou, esse paciente ele não está fazendo troca gasosa. Ele precisa de acionar a musculatura acessória dele para ajudar na hora da respiração. A palpação ela pode ser diminuída, pode ter um frêmito tóraco-vocal diminuído ou abolido. Percussão pode ter maciez. O murmúrio vesicular pode ser abolido, a respiração broncovesicular. E as causas neoplasia brônquica, corpo estranho, intrabrônquico, enfim. Na hiperaeração, na famosa enfisema pulmonar, a gente pode ter uma expansibilidade pulmonar diminuída, porque eu não tenho mais alvéolo pulmonar formado. Na palpação, eu tenho diminuição do meu frêmito tóraco-vocal, eu não tenho mais condução desse som até a parede torácica. Na percussão, eu posso ter hipersonoridade. O murmúrio vesicular ele pode estar diminuído, porque eu não tenho mais turbilhonamento de ar dentro do meu alvéolo, porque ele está destruído. E a principal causa é o enfisema pulmonar, né? Aquele paciente enfisematoso. A síndrome de congestão passiva dos pulmões, a gente pode ter expansibilidade normal, palpação normal, sonoridade normal na percussão ou submaciez, tá? Estertofinos nas bases pulmonares e a insuficiência ventricular esquerda, né? Congestão cardíaca. Então, o que a gente tem que pensar nas síndromes parenquimatosas, diferente nas síndromes de consolidação, né? As síndromes parenquimatosas. Então, o que a gente tem que pensar?
Condensação do parênquima pulmonar, aqui ainda na consolidação, que é a mesma coisa que a ocupação dos alvéolos por células e exudato. Então, o paciente pode ter dispneia, tosse seca ou produtiva, a mesma coisa. Pode ter desconforto retroesternal, pode ter dor torácica. Porém, os principais achados do exame físico são aumento do frêmito tóraco-vocal, tá? Submaciçez ou maciçez a percussão e presença de estertoração fina. Aumento do frêmito tóraco-vocal, por quê? Porque tem líquido. Submaciçez ou maciçez também porque tem líquido. Quando eu vou fazer a percussão, eu vejo que diminuiu, eu não tenho mais o som timpânico, eu tenho um som maciço ou submaciço, e aí isso interfere na condução da vibração até a caixa torácica, né? As síndromes parenquimatosas de consolidação, aqui a gente vê começando a ter uma consolidação parapneumônica no meu lobo inferior direito, tá? Então tá começando a consolidar, tá vendo que tá começando a ficar radiopaca aqui essa imagem, então esse paciente pode estar evoluindo para uma pneumonia. Nas atelectasias, os principais achados são a redução do frêmito tóraco-vocal também, pode ter maciçez, pode ter uma combinação indistinguível do exame físico do derrame pleural, pois na maior parte dos casos de derrame pleural não é possível demonstrar a redução do frêmito tóraco-vocal e maciçez. Então, a atelectasia, por exemplo, o paciente ele está internado. Sem ter nenhum processo infeccioso, o paciente evolui para uma dispneia. Eu faço uma radiografia de tórax e eu vejo lá uma consolidação. Poxa, eu tenho que pensar na atelectasia, que aqueles alvéolos colabaram de acordo com a mecânica respiratória daquele paciente que ficou alterado, né? Aquele paciente ficou muito tempo deitado, ficou num processo pós-operatório extenso, né? Então, ele pode evoluir para a atelectasia. Diferente do paciente que está com pneumonia, que está com febre, que está com tosse, e aí evolui para um derrame pleural. Tá? Esse paciente ele pode ter tosse seca, pode ter sensação de desconforto, dispneia. Quanto maior a área comprometida, mais intensas serão as manifestações clínicas e pode ter desaparecimento de ar dos alvéolos, sem que o espaço alveolar seja ocupado por célula ou exudato. Por que isso? Porque os alvéolos se colabam. Então, se esses alvéolos se colabam, não tem como preencher o alvéolo pulmonar por nada, né? Então, aí uma a telectasia do lobo superior esquerdo, desculpa, direito, né? Vocês percebem que ele obedece direitinho à incisura pleural, né? Então, aqui ele atelectasiou, né, no ápice, e aí a gente tem que investigar sempre a causa. Nas síndromes parenquimatosas de hiperaeração, a gente sempre vai ter na cabeça quem? O enfisema pulmonar. Então, o enfisema pulmonar, na fisiopatologia dele, né? Antes a gente estudava assim, o paciente que tinha DPOC, a gente tinha o paciente enfisematoso e o paciente da bronquite. Hoje isso mudou, né? Hoje tudo é DPOC e dentro da fisiopatologia da DPOC a gente pode ter o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é quando a gente tem a destruição dos alvéolos. Quando a gente tem a destruição dos alvéolos, a gente tem, né, uma alteração dessas estruturas anatômicas, e aí é caracterizado pelo aumento anormal dos espaços aéreos distais dos bronquíolos terminais, né? Então, o paciente ele pode ter uma dispneia e ela ir agravando lentamente. Então, o que que a gente observa no exame físico desses pacientes, né? O exame físico do tórax, ele encontra-se apenas com redução do murmúrio vesicular e expiração prolongada. Com a evolução da doença, somam-se, né, o tórax intonel presente no DPOC, então, igual eu disse,
o enfisema pulmonar pode estar presente no DPOC. O frame do tórax vocal está diminuído, por quê? Porque como que o som ele vai ser conduzido? Não tem como conduzir, né? Não tem ar para ele, não tem estrutura para o som passar, né? Para ele ser conduzido, como, por exemplo, os alvéolos, e chegar na parede torácica. Então, ele é diminuído e a gente pode ter hipersonoridade por conta desse aumento da hiperaeração. Aí a gente vê um pulmão muito hiperinsuflado, a gente não vê a trama bronco, a trama vascular bem nítida. O pulmão ele está bem hipertransparente. Percebam que a área cardíaca está até um pouco ruim da gente ver, né? Um pulmão de um idoso, provavelmente. A gente observa hiperinsuflação, então o pulmão ele está muito preto, então tem muito ar dentro do parênquima pulmonar, então muito provável de ser um pulmão de um paciente com enfisema pulmonar. A gente tem as síndromes parenquimatosas de congestão passiva dos pulmões. Então, a principal causa de congestão passiva é a insuficiência cardíaca, né, ventricular esquerda, ou a estenose mitral, que acaba evoluindo para essa insuficiência cardíaca. O líquido ele começa a acumular no interstício, né? O paciente começa a ter dispneia, ortopneia e dispneia paroxística noturna e tosse seca. Lembra lá na cardiologia que eu falei para vocês. Então, olha como que é o pulmão desse paciente. É um pulmão todo chamuscado que a gente fala, né? É um pulmão onde a gente vê, todo borrado, a gente não tem aquela consolidação igual na pneumonia. Isso daqui é um edema agudo de pulmão clássico, né? A gente observa o líquido dentro do interstício, né? Dentro do parênquima pulmonar. Então, paciente provavelmente cardiopata, a área cardíaca está aumentada, né? E aí ele descompensou, fez estase sanguínea e aí evoluiu para o edema agudo de pulmão. A gente também tem as síndromes parenquimatosas de escavação. A principal característica é a eliminação do parênquima. Eu tenho destruição do parênquima pulmonar. E aí, quando eu falo parênquima, eu falo tudo: brônquio, bronquíolo, alvéolo, não interessa. O Mycobacterium tuberculose ele não está ali para definir se ele vai querer eliminar alvéolo ou bronquíolo. Então, ele começa a gerar necrose nessa região. E esse processo inflamatório crônico ele vai formando cavitações dentro dos pulmões. Essas cavitações, né? Em algumas literaturas utilizam o termo cavernas, eu não gosto de utilizar esse termo, por conta de ser um termo coloquial. Vocês podem estar utilizando cavitação ou escavação, tá? A principal causa é a tuberculose e as manifestações clínicas são muito variáveis do paciente com tuberculose. Então, ele pode ter febre baixa, ele pode ter tosse, tá? Uma tosse produtiva e constante, ele pode ter escarro, ele pode ter vômica, ele pode ter hemopitoico. Então, a clínica do paciente ela é muito rica na tuberculose. Então, aqui eu mostro para vocês um paciente com tuberculose, né? Que a gente tem uma cavitação. Então, aqui, nessa bolinha aqui, que vocês estão vendo no parênquima pulmonar, a gente já tem destruição do parênquima, já tem acometimento, né? Do tecido pulmonar, e o paciente evoluiu para essa síndrome parenquimatosa de escavação. A gente tem as síndromes pleurais também, síndrome pleurítica, síndrome de derrame pleural e a síndrome pleural respiratória. Então, quando eu falo de síndrome pleural, eu tenho que ter na cabeça o quê? Anatomia.
Então, eu tenho uma pleura parietal e uma pleura visceral. A pleura visceral, ela está mais próxima aí da cavidade do pulmão, né? E a pleura parietal, ela é mais forte, mais resistente, e ela está mais em contato com a parede torácica e com os outros órgãos. E dentro da pleura, entre a pleura parietal e a pleura visceral, a gente tem o líquido, uma fina camada, um espaço virtual, chamado de líquido pleural, que impede o atrito entre essas duas estruturas. E a gente tem as divisões, né? A pleurite seca pode ser aguda ou crônica, tá? Não precisa de vocês entrarem a fundo na pleurite seca. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é sobre o derrame pleural e o pneumotórax, que ama cair em prova, tá? Então, o derrame pleural pode ser um processo, um mau prognóstico, né? Uma evolução desfavorável de uma pneumonia. O paciente ele tem uma expansibilidade diminuída, ele tem o frêmito tóraco-vocal diminuído, tá? Por conta que o acúmulo de líquido dentro da pleura do espaço pleural impede com que esse som seja transmitido para a parede torácica, né? A percussão, a gente pode ter maciçez, ressonância escótica acima do derrame, né? Mas isso daí nos livros de semiologia, a gente não faz isso na prática. Na ausculta, a gente pode ter abolição do murmúrio vesicular, egofonia na parte superior. E as causas do derrame é derrame líquido, né? O acúmulo de líquido dentro do espaço pleural. No pneumotórax, a gente tem abaulamento dos espaços intercostais, a gente tem também um frêmito tóraco-vocal diminuído, porque ele diminui o espaço entre a pleura e o parênquima pulmonar, né? Porque eu tenho um ar ali. Eu tenho hipersonoridade ou timpanismo quando eu faço a percussão na área que eu estou suspeitando do pneumotórax. A ausculta, o murmúrio vesicular está diminuído. E o que ocorre é a presença de ar no espaço pleural. Então, a pleurite, a gente chama que é uma inflamação dos folhetos pleurais. Pode acontecer na tuberculose, nas pneumonias, nas doenças reumáticas, nas colagenoses, diversas patologias. Ocorre muito o som do atrito pleural na pleurite aguda, né? O principal sintoma é a dor localizada em dos hemitórax. Então, à medida que a inflamação da pleura evolui, existe uma produção de líquido, né? Então, eu comecei com a pleurite, essa produção de líquido ela vai se acumulando no espaço pleural e afasta o folheto parietal do visceral, causando o desaparecimento da dor pleurítica e do atrito pleural. E aí a gente evolui para a síndrome pleurítica, né? Que pode evoluir para a síndrome de derrame pleural. Vai só acumulando líquido, líquido, líquido. O paciente para de sentir dor, sente aquele tórax pesado, né? Tem dificuldade para respirar, porque eu tenho um acúmulo de líquido comprimindo o parênquima pulmonar, e aí o paciente evolui para o derrame pleural. A síndrome de derrame pleural, quais são os principais achados que a gente tem que ver no exame físico? Né? O frêmito tóraco-vocal reduzido, abolição naquele hemitórax, na hora que eu estiver auscultando, então meu murmúrio vesicular vai estar reduzido, e a maciçez na minha percussão. Então, aqui para vocês, o derrame pleural extenso em hemitórax esquerdo, tá? Tomando quase todo o parênquima pulmonar, pegando o lóbulo inferior todinho. Já o pneumotórax, em vez de líquido, agora a gente tem acúmulo de ar no espaço pleural, que pode ser por N fatores, pode ser por uma lesão traumática, né? Por exemplo, uma paciente foi esfaqueada no tórax, pode abrir uma porta, pode ter uma porta de entrada onde entre ar, né? Atrapalha a pressão negativa ali da cavidade torácica
entra ar e aí o paciente evolui para o pneumotórax, né? A ruptura de uma bolha subpleural, enfim. Tuberculose, neoplasias, tudo pode evoluir para um pneumotórax. Quando eu tenho um desvio de mediastino na minha radiografia de tórax, eu tenho um chamado pneumotórax hipertensivo. Então, o que que eu vejo no pneumotórax? No frêmito tórax vocal reduzido, tá? Porque eu tenho uma diminuição, um afastamento do folheto parietal com o visceral por conta do ar e a hipersonoridade, tá? E também abolição na hora da minha ausculta respiratória do murmúrio vesicular. Então, olha a imagem para vocês verem aí, né? No paciente que tem pneumotórax. Então, comparem aqui o ar dentro da cavidade pleural, tá? E aqui o parênquima pulmonar. Aqui também é a mesma coisa, a gente tem a diferença, né, entre os dois hemitórax. Então, esse hemitórax ele está mais hiperinsuflado, está com mais ar, provável que o pneumotórax aqui, comparado a este, e este raio-x está bem claro aí, né, o pneumotórax no paciente. Eu deixei esse site para vocês tentarem baixar, é um site americano, onde vocês vão conseguir auscultar direitinho os sons de de cada patologia aí dentro do sistema respiratório. Mas eu já inseri no AVA alguns sons principais que vocês têm que ter em mente, como sibilo, estertor, né? Os estertores crepitantes, o estridor, tá tudo lá no AVA para vocês verem, tá bom? Mas para quem tem curiosidade, pode estar dando uma olhada nos sons para vocês se habituarem com o som cada vez mais quando vocês se depararem com o paciente com a ausculta alterada. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que é os nebulímetros. A gente tem que saber orientar, né? Esses pacientes que fazem uso de inaladores, de medicamentos inalatórios, e como que a gente orienta de forma correta. Eu estou lá na minha unidade de saúde. E aí o doutor, o médico que está atendendo o paciente, falou assim: olha, você vai ter que usar aerolim para estar tratando essa asma que você tem. Que você foi diagnosticado aqui, eu vi que você tem asma. E aí, será que todo mundo sabe orientar de forma correta o uso de um nebulímetro, o uso de um inalador? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Como orientar esse paciente? Como mostrar para aquele paciente idoso, para aquele adulto, para aquela mãe daquela criança, como que a gente tem que fazer de forma adequada para a gente utilizar os nebulímetros corretos. Então, a gente tem vários tipos de inalador. A gente tem inaladores dosimetrados, ou seja, cada jato tem uma micrograma daquela medicação que eu tenho que fazer. Ah, normalmente o salbutamol ou o aerolim, ele tem 100 microgramas a cada jato, tá? Eu tenho um inalador dosimetrado com espaçador e máscara. Vocês vão ver isso na aula, como que a gente vai montar. É muito comum na pediatria e no idoso. O paciente que não tem coordenação motora de inspirar e expirar na hora de acionar a medicação. E temos outros inaladores mais sofisticados, né? Como o Turbo-Haler, né? O Discos, são medicações que vocês têm que ter noção, né? Que são dispositivos de pó, que a gente coloca um comprimido aqui, a gente aciona o botão e aí ele fura a cápsula e aí o paciente inala, né, essas medicações. Então a gente vê aí a evolução, mas na nossa prática clínica maior a gente vê os nebulímetros, né? O Aerolim, o Clenil.
Então vamos lá. Vamos começar primeiro com os nebulímetros. Esses vídeos estão presentes no AVA, mas eu vou falando para vocês porque vocês não conseguem ouvir. O nebulímetro. Então, ele já começa falando que o nebulímetro é um dispositivo de aerossol e ele é feito de gás propelente. Tratamento ou manutenção de doenças ou alívio, tratamento ou alívio de doenças pulmonares, e aqui a gente chama atenção para asma, para bronquite, tá? Para o DPOC. Então, vamos ficar atento porque é importante aí a gente estar utilizando os nebulímetros. Então, primeira orientação que eu vou dar para o paciente: evitar de tirar o suporte de plástico junto com o metal, porque ele já vem já montado. Então, primeira coisa é essa orientação que eu tenho que falar com o paciente. Pedir o paciente para ficar sentado ou em pé, com a cabeça virada para frente e ter a máxima concentração na hora de estar fazendo a inalação. Agitar de 5 a 10 vezes vigorosamente o embulímetro. Então, a gente tem que agitar. Não pode fazer a medicação antes de agitar. Retirar a tampa protetora que vem. Outro checklist que a gente tem que fazer. Segurar o inalador na vertical, com o dedo indicador no topo do plástico, né? E o polegar aqui na vertical, deixar o nebulímetro em direção à boca. Então, a paciente ela vai soltar todo o ar do pulmão. Se ela soltar todo o ar do pulmão, ela expira. Soltei, expirei, tirei todo o ar de dentro do meu pulmão. Colocar o bocal do inalador aproximadamente 2 dedos da boca. Apertar o topo do inalador para baixo para liberar a dose. Então, ela abriu a boca, pediu o paciente para abrir a boca, coordenar, liberar a dose e, nesse momento, pediu o paciente para quê, pessoal? Inspirar. Ótimo. Então, aqui na criança, o que que a gente faz? Fala com os adultos também, para que quando ele inspirar e jogar a medicação para dentro do pulmão, a gente vai pedir para eles contarem até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e depois fazer a outra dose. Olha o que que ele está recomendando.
Alguns vêm com contador de dose, tá, pessoal? Outros não. Muito importante isso daqui. Enxaguar a boca e escovar o dente logo após o uso do inalador. Por quê? Porque muitas das vezes tem alguns inaladores que possuem corticoide, como o Clenil. E aí você vai orientar para o paciente fazer esse tipo de inalação, e aí pode ficar resto de corticoide dentro da boca do paciente, e aí fazer, né, o que a gente chama de infecção fúngica por conta da diminuição, né, do pH bucal, pode fazer infecção fúngica por conta do excesso de medicamento na boca do paciente. Então, sempre tem que orientar e higienizar a boca do paciente. Sempre quando a gente for limpar o dispositivo, limpar com água morna. Nada de limpar com sabão, com álcool, para não alterar a química da medicação que está sendo utilizada. Agora a gente vai ver o espaçador, né? O espaçador ele é utilizado tanto para as crianças quanto para os idosos que não possuem essa coordenação motora aí dos adultos. Então, eu tenho duas hastes do meu espaçador, né? Como se fosse uma garrafa PET, onde eu tenho a máscara, a medicação fica concentrada dentro dessa garrafa PET, e aí eu tenho aqui o encaixe do meu nebulímetro nessa região distal. Primeira coisa, remover a tampa do bocal do meu nebulímetro, né? Ou do meu inalador. Verificar, desculpa, verificar igual a paciente apertou, verificar se tem a medicação. Então, encaixar nessa parte distal, o espaçador no nebulímetro, sem deixar vazar. Então, eu vou agitar de 5 a 10 vezes aquele conteúdo que eu ejetei, né, dentro do meu espaçador. Novamente, eu tenho que segurar o inalador na posição vertical. Pedir a criança para fazer aquela expiração forçada, tirar todo o ar dentro do pulmão, até não caber mais ar dentro do pulmão. E aqui, opa, de novo. Aqui já é uma criança que ela já é maior, né? Então ela já consegue ter essa coordenação motora de colocar a boca
nessa parte distal e não precisa de máscara. Então, ela vai coordenando, ela vai fazer a inspiração profunda, vai prender o ar e vai contar até 10. Isso aqui é muito comum no idoso e na criança pequena, porque eles não têm coordenação motora, então eles vão ficar respirando a medicação que está aqui dentro através da máscara. Então, todo o movimento de inspiração e expiração, eles vão receber o medicamento que está concentrado dentro do meu espaçador. Então, normalmente, gente, o que que a gente faz? A mãe segurando a criança, deixando a máscara bem acoplada no rosto da criança, tá? Para que a gente não tenha perca de medicação. Deixar a criança respirar 5 a 10 vezes pela máscara. E aí, em lugares mais pobres, podem estar fazendo, né? Lugares mais precários, que não têm condição de estar realizando esse passador nas periferias, né? Que as mães não têm condição de comprar o espaçador, a gente pode orientar a fazer o espaçador com garrafa plástica. E aí a gente vai seguir os mesmos passos do espaçador de antes. Então, pessoal, eu deixei os vídeos aqui para vocês verem dos outros inaladores, tá? Mais modernos, para vocês terem o conhecimento, tá? Então, estudem, tá? Essas duas aulas são as duas aulas teóricas de vocês, o conteúdo é um pouco extenso. Estudem, pratiquem, porque é um assunto muito importante para a vida, para a carreira médica de vocês. É a base para vocês entenderem diversos acometimentos aí no pulmão, no coração, porque são órgãos que estão interligados. Então, qualquer coisa a gente vai se falando nas aulas. Até mais.